Boa noite, pessoal. Eu sou a Marina. É um prazer poder estar com vocês aqui nessa noite. Estamos iniciando hoje um projeto novo, do podcast De Frente com Elas. Esse projeto foi idealizado entre mãe e filha, eu e a Bianca, com o propósito, de trazer visibilidade para as mulheres que empreendem. A Bianca vai falar um pouquinho a respeito, do propósito desse projeto. Tá, eu agradeço já a presença das nossas convidadas que já estão conosco nesse projeto. Obrigada, pessoal. Boa noite, ouvinte. Meu nome é Bianca. É um prazer estar com vocês essa noite. Gostaria de contar um pouquinho sobre o podcast De Frente com Elas. Nosso propósito ele é fomentar o empreendedorismo feminino, trazendo a visibilidade para você, empresária, empreendedora, que está aí querendo compartilhar a sua história. Nossa principal missão é trazer histórias reais, desafios reais, para inspirar outras mulheres, para que você também possa encontrar uma comunidade, um suporte, um apoio, porque muitas vezes a jornada do empreendedorismo é solitária, é desafiadora e nós todas aqui, as nossas convidadas sabem muito bem. Temos aqui corações determinados e apaixonados pelo empreender e nós queremos compartilhar isso no episódio de hoje, falando um pouquinho sobre a jornada de cada uma aqui nos seus negócios e sobre o propósito de cada uma. Agora eu gostaria de apresentar a vocês as nossas convidadas que estarão conosco aí nessa jornada, Elas abraçaram o nosso projeto e aí vão estar conosco nos próximos episódios entrevistando as nossas convidadas. A Brisa, obrigada Brisa por estar conosco, Gleice e a Vanessa, muito obrigada por estarem conosco nesse dia. Obrigada. Vanessa, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e falasse um pouquinho a respeito de você. Sim. Bom, muito boa noite. Meu nome é Vanessa Brites, eu sou fotógrafa corporativa. Estou nesse mundo do empreendedorismo há 2 anos, exclusivamente, mas a minha jornada começou com o empreendedorismo da fotografia há 10 anos. Porém, eu era tanto CLT quanto empreendedora e hoje eu estou somente como fotógrafa, ajudando você, empresária, a se posicionar da forma correta nas redes sociais, nas apresentações comerciais, não somente no online, mas no offline também, onde eu presto consultoria, te ajudo a se posicionar da forma correta, retrato você para que você consiga mostrar toda a autoridade que você tem no seu trabalho, toda a confiança que você tem que as pessoas não conseguem enxergar. E a gente precisa mostrar isso para o público. Então hoje esse é o trabalho que eu exerço e muito honrada, obrigada pelo convite de estar aqui para poder ajudar mais empreendedoras a terem essa visibilidade aqui no programa. Muito obrigada. Brisa, agora eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e contasse um pouquinho da sua jornada para nós. Eu sou a Brisa, sou jornalista formada pela PUC-Rio. Ajudo pessoas e profissionais a comunicarem os seus dons e competências em direção ao seu público-alvo. Eu acredito que é um desafio para muitas empreendedoras, as introvertidas, que têm excelência no que fazem, nos serviços que prestam, nos produtos que produzem, mas na hora de gravar um vídeo, de enfrentar as câmeras, de não entender muito o que falar, será que eu consigo passar a minha essência, o meu propósito, saber comunicar tudo isso de uma maneira adequada. O belo é um dos nossos propósitos. Eu já trabalhei nessa área da beleza e eu quero embelezar o mundo através de uma comunicação bonita, com uma escrita adequada, com uma postura, com um visual diante das câmeras, com uma maquiagem também bem feita. São todos esses detalhes que o luxo reside nos detalhes. E através disso a gente agrega valor na imagem dessas empreendedoras. Falando um pouco do meu caminhar no empreendedorismo, não é fácil. Desde 2017 que eu abri a Brisa Albuquerque Comunicação, que é a nossa consultoria de comunicação. Venho de rádio, de TV, onde fui repórter, apresentadora e por muitos anos também como
apresentadora de eventos corporativos. A gente também tem esse domínio no palco e a gente capacita as pessoas na área da postura diante do público, técnicas de oratória, o gestual também, como a gente sempre diz, tudo comunica e a gente está sempre de olho em cada detalhe porque a gente quer elevar a imagem das pessoas, das empreendedoras especificamente, que é uma comunidade que eu estou me encontrando muito. Realmente é uma irmandade de uma maneira positiva, acreditar que a gente pode incentivar e ajudar a outra a crescer sem a competitividade, sem se perder na outra. Minha mãe sempre fala, não se perca no outro, e sim olhe para o seu potencial e olhe para o outro quando for para ajudar verdadeiramente, torcer para o sucesso da sua colega. Teoricamente ela pode ser uma competidora sua, mas não existe essa competição de olhar, a minha colega, ela está mais magra, ela tem a bolsa da Prada, ela tem um Louboutin no pé, mas não é por aí. A gente realmente saber que tem uma mulher guerreira, uma mulher com muita história, uma mulher com muitos obstáculos, como toda mulher, e respeitar a história daquele ser humano que está ali e verdadeiramente ajudá-la, indicando o seu trabalho, e essa rede de apoio, essa comunidade que é o empreendedorismo feminino, e estou muito feliz em fazer parte agora dessa nova tribo das mulheres. Agora vamos apresentar, né, um pouquinho aí da história da Gleice. Gleice, seja bem-vinda. Conte para nós aí um pouquinho mais da história, de quem é a Gleice. Então, a Gleice, prazer. Me chamo Gleice, sou consultora de RH, trabalho também com carreiras, faço parte com recrutamento, seleção e desenvolvimento profissional. Quando eu entrei no empreendedorismo, eu entrei através da maternidade, que foi algo que realmente fluiu em mim e eu precisava me conhecer e saber o que eu realmente amava. Então, a Noemi, ela faz parte aí dessa parte do empreendedorismo na minha vida. E desde então que eu iniciei como empreendedora, eu comecei a entender várias mulheres e vi que elas também tinham ali as suas dificuldades diárias como mãe, como empresárias, como filhas, esposas, e eu sabia que de alguma forma eu poderia ajudá-las. Foi então que eu criei um movimento, que hoje eu tenho um movimento de empreendedorismo feminino também, que fortalece diversas mulheres. E para mim o empreendedorismo é algo que faz com que a mulher possa ser mais liberta, né? Ter mais liberdade, ter autoconfiança, ter autoridade, fazer o que ela gosta, ter mais autoestima. Então, para mim, o empreendedorismo é algo surreal que mudou a minha vida, tem mudado a vida da minha família e mudado a vida de muitas outras empresárias que eu tenho encontrado ao longo do meu caminho. Gente, eu roubei agora aqui a função de entrevistadora e eu quero fazer a pergunta então para mãe e filha que estão idealizando esse belo projeto. Marina, Bianca, conte um pouquinho também da trajetória empreendedora de vocês, fale um pouco da empresa de vocês. Marina. Bom, a minha história no empreendedorismo começou muito cedo, né? Um pouco pela necessidade, como muitas das pessoas começam. E de lá para cá eu não parei mais. Tive muitos trabalhos CLT, porém, ao mesmo tempo, continuava empreendendo. Depois que eu tive a Bianca, que aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, através do empreender, poder participar mais da vida dela, da infância dela. Então, isso foi muito bom, porque gerou uma relação muito boa entre nós, né? E hoje eu tenho uma empresa junto com o meu marido, né, na parte de suporte em TI. E junto com a Bianca, nós temos uma empresa de bolsas, que é a Valkyria, né? Uma loja online, que aliás foi uma ideia da Bianca de criar essa loja. E agora iniciando esse projeto do podcast voltado para o empreendedorismo feminino. E por que Valkyria? Ele surgiu da lenda de guerreiras nórdicas, né, que tem essa relação de que todas nós no empreender somos guerreiras, somos determinadas, somos ousadas nas nossas áreas, nos nossos campos e nas nossas especialidades. Então o nome Valkyria ele surgiu para representar que cada uma de nós que está usando uma bolsa é empoderada e é uma valquíria.
Uau, não sabia disso. Vocês sabiam, meninas? Eu conheci um pouquinho da história. Eu conheci um pouquinho da história das meninas que elas me contaram e incrível, amei. E as bolsas maravilhosas. E Bianca, eu sei que você também tem a Estúdio Astrios, né? Me conta um pouquinho como que surgiu, o que te impulsiona a continuar, o que você tem a agregar com o seu propósito na sua empresa? Bom, perfeito. Sim, eu tenho o Estúdio Astrios. É um estúdio voltado para design gráfico, web design e social media. O objetivo no estúdio com todos os nossos clientes é ajudá-lo a ter uma comunicação assertiva no meio digital. Sabemos hoje a importância de ter uma comunicação, de ter uma identidade visual para que gere uma comunicação e uma conexão com o seu público-alvo no meio digital. E, bom, o Estúdio Astrios, ele surgiu, de inspiração, né? Através da minha inspiração em ver padrasto, em ver mãe, em ver tantas pessoas ao meu redor empreendendo. Para quem não sabe, eu sou formada em design, formada também em administração, sou técnica em administração. E, bom, desde do ensino médio eu já tinha essa visão. Eu acabei entrando em uma agência, onde eu adquiri bastante conhecimento, atendimento ao cliente, expertise na área de web design, e tenho muito a agradecer por isso, mas eu não estava satisfeita. Eu sabia que tinha algo mais para mim, então surgiu essa vontade, né, essa chama dentro de mim para poder abrir o estúdio. Então, o estúdio surgiu de principalmente a inspiração, ao ver mulheres, ao ver homens, ao ver pessoas determinadas, ousadas, guerreiras na sua jornada. Bom, Vanessa, já conheço um pouco do seu trabalho. Aliás, você fez aí o nosso ensaio corporativo, que ficou maravilhoso. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, né, no mundo da fotografia corporativa. Bom, vamos lá. Eu sou professora de formação, professora de inglês. Eu trabalho há 20 anos nessa área. E o meu sonho desde criança era ser professora. Porém, a fotografia apareceu na minha vida há 10 anos, quando o meu falecido marido me presenteou com uma câmera. Então, ele me deu essa câmera e desde então eu comecei a fotografar e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar através da fotografia, porque não era o meu propósito. E eu comecei a trabalhar, as pessoas começaram a me contratar. E após a pandemia, eu trabalhava, né? Antes disso eu trabalhava como professora na escola, eu também trabalhava com a fotografia nos momentos livres. Não era tanto empreendimento, que eu não me via como empreendedora, me via como CLT, mas que tinha um dinheirinho extra ali com a fotografia que eu gostava. Mas aí veio a pandemia, eu sempre tive vontade de empreender, porém eu tinha medo de sair da segurança do CLT. Aquela falsa segurança que o CLT vai te trazer aquele salário todo mês, bonitinho, quinto dia útil. Só que com a pandemia aconteceram alguns percalços e meu marido se acidentou, então eu precisei cuidar dele e automaticamente eu pedi para sair da escola, né, onde eu trabalhava, e eu fiquei por conta dele por 1 ano, até que ele veio a falecer. E quando ele faleceu, eu falei, e agora? Volto para a escola ou arrisco? Falei, eu não tenho nada a perder agora. Eu estou desempregada, né, eu já estou sem fazer nada, vou tentar e vou arriscar. Até porque no ano letivo, né, começa em janeiro, geralmente a contratação acontece em dezembro, janeiro, e no meio do ano para a escola. E era setembro, então não ia conseguir entrar em nenhuma escola mesmo. Falei, quer saber? Vamos lá. Então eu comecei com retrato corporativo. Eu falei, eu quero fazer fotografia, eu quero continuar na fotografia, porém focada em empresárias. Né? Já que eu também sou empresária agora, eu vou me empreender, eu quero abraçar esse mundo do empreendedorismo e trabalhar para poder colocar essas mulheres também nas redes sociais e mostrar o trabalho delas, mostrar o empoderamento delas e trazer toda essa autoridade. E eu comecei. Falei, bom, no máximo que pode acontecer, não dá certo, eu tenho que voltar para a escola. E deu super certo, graças a Deus, né? Já fez 2 anos que eu estou somente empreendendo, fotografando. Inclusive, tive o prazer e a honra de fotografar vocês duas recentemente. Foi, assim, maravilhoso, foi um ensaio que ficou para a história, né? E meu trabalho hoje é isso, é agregar na vida das mulheres, trazer essa questão do empoderamento feminino no empreendedorismo, né? Para vocês poderem empreender da forma adequada, posicionar vocês de forma adequada,
Também fui convidada para o movimento, né, lá em Jacareí, eu mais 4 empresárias, então nós 5, a gente tem esse movimento de empreendedorismo feminino também. Participo de um clube também de empreendedorismo, onde fui convidada para ser embaixadora. Agora estou aqui, então assim, eu acho que a missão da empreendedora é trazer empreendedoras também para o destaque, poder ajudar, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinha, né? Então, a Gleice, que está aqui também, comecei também pelo movimento dela, fui participante do movimento dela, continuo participando dos eventos. Então, é isso, a gente precisa estar em energia, em sinergia, em sintonia, na frequência certa, estando com empreendedoras, porque eu não estou aqui sozinha. Se eu cheguei onde eu estou chegando, se eu estou caminhando, ainda falta muito para chegar onde eu quero, mas se eu estou caminhando e subindo e crescendo, é porque outras mulheres de rede de apoio, de empreendedorismo, pegaram na minha mão, acreditaram e falaram, vamos, né? A exemplo aqui, onde a Marina e a Bianca me convidaram para estar aqui hoje. Então, a gente não é nada nesse mundo sozinha. Então, eu sou muito grata a ter vocês aqui, vocês todas aqui, meninas, a terem aqui comigo. E que venham mais empresárias aqui, que a gente possa entrevistar muitas de vocês, para também elevar o negócio de vocês, né? Fomentar, para a gente ensinar, ajudar outras mulheres, inspirar mulheres também, porque a gente é inspirada por umas pelas outras e a gente quer inspirar você também. Brisa Albuquerque, mulher maravilhosa, grande, né? Como eu gosto de falar, você é grandiosa em todos os sentidos. Brisa, você como jornalista, né, foi âncora de vários jornais, trabalhou para tantos jornais. O que te levou a empreender, a largar todo esse mundo e vir para o empreendedorismo? Eu acredito que hoje o que eu estou passando é o verdadeiro glamour. Eu busquei um glamour em rádio, em TV, aprendi muito como repórter, fui repórter da TV Bandeirantes e testemunhei a história em 2013 com o movimento Vem Pra Rua, aquela convulsão social, eu ali na reportagem, ou seja, eu já inalei gás lacrimogênio, já desviei de bala de borracha, ou seja, eu tenho aquele carinho mesmo da repórter. Eu brinco que eu não converso com as pessoas, eu entrevisto as pessoas. Eu tenho esse dom, eu tenho o dom da comunicação, Deus me presenteou com esse dom e eu tenho a graça de poder trabalhar, atuar no que eu amo, que é a minha paixão, a comunicação. 11 anos de TV, rádio, trabalhando em grandes emissoras aqui no Brasil e também no exterior. Aos 22 anos já era correspondente internacional da CNN em Atlanta, nos Estados Unidos, com CNN, que é a rede de notícias americanas. Cheguei, bati lá na Globo e consegui uma abertura aqui no Brasil. Trabalhei como repórter, produtora de reportagem no SPTV, na Globo São Paulo. Depois eu queria ir para o vídeo, eu queria ir para a reportagem, porque a gente fala que é você ir para o front. É onde tem realmente a grande bagagem do jornalista, é a cobertura em loco das reportagens de rebelião, de tiroteio, de velório. É ali que você se forma enquanto jornalista. Eu tive essa oportunidade de atuar como repórter pela TV Globo e também pela Band aqui no Brasil. 11 anos se passaram trabalhando nessas redações. Aos 30 anos eu vi, não é o que eu quero. Eu fui em busca de um falso glamour. Eu agradeço a Deus de nunca ter me dado uma bancada, de nunca ter brilhado em frente às câmeras nesse sentido, porque não era o meu propósito. Saí então, deixei na vida de CLT, de empregada, né, de uma rede de notícias, enfim, porque eu acreditei que eu posso ser feliz de uma outra maneira. Pensei que eu era uma Fátima Bernardes, sabe? Que sai do hard news e vai pro entretenimento, e acreditei de uma maneira até muito ingênua que eu teria uma audiência, que eu teria um patrocínio, só que não. Eu sou uma ilustre desconhecida e quebrei. Então já passei por esse processo como todo bom empreendedor, que é quebrar algumas vezes. Precisei vender meu carro, me endividei, 3 anos devendo banco, 3 anos sem dormir, isso é ser empreendedora, e estava já com outro calinho. Eu tive o calinho da reportagem, 11 anos em redação, agora o calinho da empreendedora, que vai lá e se descapitaliza,
vende o carro, vende o único patrimônio que eu tinha para reinvestir nesse projeto. Eu não volto para a empresa, não volto para a TV, não volto para trabalhar em nenhuma redação, persistindo, sem dormir, devendo banco, enfim. E eu sei o drama que foi, né, porque eu não tinha nenhum apoio nesse sentido. E vamos em frente, né, na cara e na coragem, vamos seguir. E eis que veio a pandemia. E eu, em um mês, chegou a pandemia, em uma semana, 15 dias, perdi 70% dos meus clientes, da minha renda, na verdade. Chegou a pandemia e em 15 dias eu perdi 70% da minha renda. E os outros 30% simbolizava uma única cliente, que foi uma médica, uma cardiologista. E ela ali me deu um insight. Opa, ela tem resiliência financeira, porque veio a pandemia, o mundo parou, e a gente seguiu com a assessoria de comunicação com ela. E eu pedi, doutora, você pode me referenciar, me indicar para outros médicos? E foi ali mesmo, na humildade, pedindo indicação, que essa médica me indicou para outros colegas médicos. De um dia para o outro, me reinventei, virei mentora em comunicação, ajudando pessoas e profissionais nessa habilidade de se expressarem diante das câmeras, com a oratória, construindo uma imagem de credibilidade. E eu verifiquei ali essa oportunidade, então, de ajudar a virar mentora. Quando veio a pandemia, eu falei, um pouquinho antes, né? Quando veio a pandemia, eu falei, aqui não, eu não vou quebrar de novo. Porque eu já tinha ali, a armadura já estava mais, as ferramentas já estavam mais afiadas, aqui eu não quebro. Foi quando eu tive esse insight de empreender na área da comunicação em saúde, justamente porque eram os profissionais que estavam com uma resiliência financeira. E deu muito certo. Uma das médicas que a gente assessorou nessa parte da comunicação me indicou aquela assessorada, aquela cliente que você menos dá muita bola. Ela é muito tímida, ela é tão quietinha, eu acredito que ela não tem um bom networking. Ela me passou o contato do dono de um dos grandes hospitais da região, que simplesmente me respondeu a mensagem pelo WhatsApp e a gente marcou uma reunião online. Pandemia, ou seja, não tinha ainda nem como criar um vínculo, uma abordagem. A gente fala tanto, né, de aquecer ali o relacionamento. Ele simplesmente aceitou ali o convite para uma call, verificou o meu perfil e ele pensou, essa menina aí é boa, ela tá com algumas ideias interessantes. E 10 meses depois, de novo a resiliência, 10 meses depois, de uma outra maneira, de uma outra abordagem, não diretamente querendo vender o meu produto, mas de certa forma ele tinha gostado um pouco do meu perfil, mas foi uma outra abordagem, convidando inclusive o dono desse hospital para participar de um congresso em saúde, que eu era a mestre de cerimônias. Como quem não quer nada, aí ele falou, olha, tem alguma coisa para você aqui. E aí ele nos contratou para assessorar 8 cirurgiões. Tem uma história muito engraçada, porque eu falava que eu era mentora em comunicação especializada na área da saúde e ele me indicou um cirurgião no aparelho digestivo. Fui conhecê-lo, aí já estava mais no final da pandemia, teve esse encontro presencial no hospital e esse grande cirurgião falou, eu sou especialista na parte de cirurgia de estômago, esôfago. Aí eu pensei assim, estômago eu tenho, mas esôfago, será que eu tenho esôfago? E eu ia me colocando como a mentora em comunicação especializada em saúde. Aí os médicos já sacaram, essa menina não entende nada de saúde, nada de medicina, mas ela entende de comunicação. Então, e o médico, eles são bons alunos. Se eles veem em você uma autoridade no que você está falando, eles se colocam na cadeirinha ali de alunos e escutam você e são ótimos alunos e aprendem rapidinho e já implementam ali as habilidades que a gente transfere para eles. Bom, Gleice, mas eu também gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né? Como você disse, você entrou no empreendedorismo através da sua filha. Muitas mulheres acabam fazendo isso é fantástico. Quanto as filhas, né, inspiram as mães a se tornarem ainda mais fortes, guerreiras.
Então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória. E eu comecei realmente por conta da Noemi. Então a Noemi foi a minha âncora para começar a empreender. Eu sempre quis empreender, mas eu começava e desistia. E com a Noemi eu não tinha essa opção, né? Eu precisava começar algo e fazer algo diferente pela minha vida e também pela vida dela, do meu marido, que hoje a minha família é a minha maior base. Então hoje a gente trabalha por nós. Quando eu comecei a empreender, eu queria fazer algo diferente e queria ajudar outras pessoas também. Hoje, como consultora de RH, eu posso ter essa possibilidade de agregar na nossa cidade, por exemplo, gerando emprego, gerando economia, ajudando empreendedores a encontrar alguém potencial para sua empresa. Então, quando eu comecei, eu só tinha um celular com a tela trincada e comecei, né, fazendo ali os currículos básicos pelo celular mesmo. Cobrava um valor muito pequeno, mas eu fui ficando conhecida. E aí depois consegui comprar um celular melhor, né? As coisas foram melhorando. Não tinha nenhum notebook, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Eu comecei com aquilo que eu tinha. E eu não desisti, né? Eu acho que essa é a chave do empreendedorismo. Independente de todas as histórias que a gente ouviu aqui, né? Ninguém desistiu. O empreender é isso, não desistir, persistir, né? As adversidades vão ser inúmeras. Chorei, já pensei em desistir, mas ali eu continuava. Sabia que algo estava me esperando, né? Então, depois eu continuei trabalhando e resolvi entrar aí com empresas fazendo recrutamento e seleção. Mas com recrutamento e seleção eu não conhecia ninguém, não tinha clientes, não tinha contatos. E como que eu ia atrair esses novos clientes para o meu negócio? Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer um movimento, o Mulheres de Sucesso, que eu queria ter mulheres empreendedoras naquele movimento para eu atrair novos clientes para o meu negócio. E assim foi dando muito certo. E aí eu fiz o primeiro, o segundo, hoje já estamos na 10ª edição, mas eu nunca imaginei que o movimento seria tão grande igual está sendo hoje. Eu comecei pensando no recrutamento e seleção. Então, o empreender, ele tem seus desafios. Dentro da minha casa é eu e o meu marido empreendedor. Então, você imagina como que é ser 2 empreendedores dentro de uma casa. Ele trabalha com a construção civil e eu trabalho com a parte do RH. Mas se eu pudesse pensar em tudo que eu comecei lá atrás, a Gleice que não tinha um celular, a Gleice que... E eu já me emociono. A Gleice que não tinha um notebook, não tinha nada para começar, somente a força de vontade. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês nesse podcast. Mulheres reais, histórias reais de mulheres que podem sim alcançar o inimaginável. Vocês são fortes, vocês são guerreiras e nada vai parar vocês. A gente quer trazer histórias reais aqui, para que vocês possam realmente se conectar e entender que existem mulheres reais e que nós estamos unidas pelo mesmo propósito. Gleice, obrigada por compartilhar a sua história. É uma história realmente muito bonita, muito de superação, né? E é isso mesmo que a gente gostaria de trazer aqui, né? Para as pessoas entenderem quais são as dificuldades que cada uma enfrenta. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Você falou a respeito do seu marido, que ele também é empreendedor. Eu passo por isso também, né? Agradeço, porque meu marido sempre me apoia em todas as minhas ideias, não só ele, como a Bianca, né? A minha filha. Eu gostaria de saber como foi o apoio dele, do seu marido com você, nessa relação aí, quando você iniciou sua trajetória no empreender. Meu marido, ele é um marido excelente. Ele tem me ajudado muito. Para eu estar aqui hoje, ele tá lá cuidando da nossa bebezinha. E a importância de ter um apoio dentro do lar, né? A gente sabe que nem todas têm esse apoio, mas que quem tem, a gente precisa valorizar e entender que é maravilhoso quando a gente tem alguém que nos apoia. Além dele, eu tive minha mãe também no começo que me apoiou bastante. Então, quando nós temos aquela rede de apoio, né, quem a gente possa confiar, as coisas são um pouquinho mais fáceis, né? Então, você hoje que não tem essa rede de apoio e às vezes se sente sozinha, não se sinta sozinha. Nós estamos aqui para te ajudar e para mostrar para você que mesmo que você ache que você está sozinha, pelo contrário, você está mais forte, mais unida do que nunca aqui com a gente. O empreendedorismo, como a Bianca falou, não é algo solitário, né? A gente precisa entender que todo mundo está no mesmo barco, estamos buscando pelas mesmas oportunidades, pela prosperidade, né? Pelo reconhecimento. Então não se sinta sozinha, porque a rede de apoio ela é importante, mas se você não tem
você tem o que é mais importante ali, que é o seu propósito e o seu sonho. Bom, Vanessa, nós sabemos aí que tem acontecido na cidade muitos movimentos aí de empreendedorismo feminino, né? Vários encontros. E eu sei que você participa de grande parte deles. Por qual motivo? Olha, na verdade eu comecei ano passado. A primeira vez que eu participei foi em março de 2022. E desde que eu participei do primeiro, eu gostei muito, porque ali eu vi muitas mulheres com o mesmo propósito que eu tinha, que é o empreender. Eu, na minha família, eu sou uma das pouquíssimas que são empreendedoras da família. Então, a maioria ou não trabalha, né, dona de casa. Minha mãe, no caso, ela era dona de casa. Hoje ela empreende também, né? Esse ano ela começou com o empreendedorismo dela. Mas a maioria da parte da minha família é CLT, né? São empregados, assim como eu sempre fui, ou concursado, pouquíssimos que trabalham com empreendedorismo. Então, eu precisava de rede de apoio. Eu precisava de pessoas que tinham o mesmo pensar que eu, de preciso investir na minha empresa. Então, eu comecei nesses movimentos. E desde que eu comecei, ano passado, em março, eu nunca mais parei. Eu comecei a buscar os grupos de empreendedorismo feminino para me ajudar a crescer. Comecei a conhecer histórias de muitas mulheres, porque, como a Gleice falou anteriormente, muitas vezes a gente pensa em desistir, não é fácil, né? É sofrido às vezes, né? Você está ali, parece que você vai e o retorno não vem. Então, quando eu vi histórias de muitas mulheres que também estavam passando pela mesma coisa que eu não me senti sozinha. Falei, não é só comigo, graças a Deus. Então, assim, é normal isso acontecer, né? Esses altos e baixos. Então, estamos todas aqui juntas. Então, eu comecei a participar de vários grupos e, fielmente, ali, todo mês, em algum grupo eu estava participando, conhecendo histórias, compartilhando as minhas histórias também. E ali, juntas, a gente se abraçando, se ajudando, uma trazendo a outra para cima, pegando na mão e vindo juntas. Até que eu comecei um movimento esse ano, que é o Empodere-se, lá de Jacareí, junto com as meninas, né, com a Carla, com a Cláudia, a Flávia e a Tuane. Então, nós 5 decidimos fazer o empreendedorismo lá também, porque em Jacareí tem pouquíssimos movimentos e a gente sentia falta lá. Eu sou de São José, mas a maioria das meninas são de Jacareí e não tem muito movimento lá, né? Então, falamos, vamos trazer esse movimento para mulheres empreendedoras de Jacareí que também devem se sentir solitárias. E a gente começou com esse movimento. E, nossa, está sendo incrível, um aprendizado para mim agora, nesse outro lado, porque a gente tem o bordão de juntas vamos mais longe, porque realmente sozinha não dá para ir em lugar nenhum. A gente não nasce sozinho, a gente precisa de ajuda para nascer, né? Então, o resto da vida a gente vai precisar de pessoas ali segurando a nossa mão e falando, vamos que eu te ajudo, né? Você não está sozinha. Então, esse movimento é justamente para mostrar para essas mulheres, vocês não estão sozinhas. E eu realmente participo desses grupos porque me trouxe o acalento, me traz força, me traz empoderamento, me dá ideias. Então, minha cabeça fica a milhão com muitas ideias, porque eu trabalho com todos os tipos de empresárias hoje, né? Conheço várias empresárias. Também comecei com o movimento do Clube da Lidérica, né? Fazendo parte do Clube da Lidérica da Paula. E hoje ela me convidou para ser embaixadora do clube também. Então, eu acho que esse movimento do empreendedorismo feminino é muito importante. Porque são muitas mulheres empreendedoras, e principalmente por conta da maternidade. A maioria delas que eu conheço é por conta da maternidade, né? Para ter mais tempo de qualidade com os filhos, poder ter essa liberdade de tempo e de horário para conseguir manejar de tanto trabalho em casa com o filho, mas também o trabalho do empreendimento. Eu não passo por isso, mas eu vejo muitas mulheres passando. E é fantástico. Então, por isso que desde que eu comecei nesse movimento, eu nunca mais parei. Eu frequento esses movimentos, frequento o empreendedorismo feminino, esses grupos de empresárias que estão ali. Tem muitas empresárias que me ensinam muito, eu aprendo muito, eu ensino muito também. É uma troca ali que agrega muito valor ao meu trabalho. E foi graças a isso que eu acho que encurtou um pouco, né, dessa caminhada e que ajudou eu a conseguir ter mais clientes, a crescer como empresária, a ter uma visão empreendedora muito maior do que eu tinha no começo. E é fantástico. Bom, meninos, bacana. Adorei conhecer aí um pouquinho da história de cada uma de vocês, da trajetória. Eu creio, né, que as histórias de vocês vai ser inspiração para muitas pessoas que eu acredito que irão participar e serão entrevistadas, porque essa é a intenção, né, trazer as pessoas para contarem as suas histórias. Esse é o objetivo. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigada por estar conosco, por abraçar essa causa. E eu gostaria que vocês deixassem aí uma frase de efeito que possa gerar inspiração em outras mulheres.
Uma frase que eu ouvi recentemente e me marcou muito é: se cabe na sua mente, cabe na sua mão. Então, tudo que a gente quiser realizar, a gente tem capacidade. Se cabe aqui, cabe aqui. A gente consegue realizar. Gleice, agora você, deixe aqui para nós, né, a frase de efeito que você usa, que você acredita que inspira as mulheres. Uma frase que eu gosto bastante e que eu guardo pra mim, que é um dos meus mantras, é: ninguém vai fazer por você aquilo que somente você pode. Então, se você quer algo pra sua vida, somente você vai conquistar isso pra você. Ninguém vai fazer por você, só você. Bom, Brisa, agora eu gostaria de ouvir a sua frase de efeito. Deixe para nós aí a sua inspiração. A verdadeira felicidade está em ajudar ao próximo. Eu acredito que no nosso trabalho a gente se realiza muito ao ajudar verdadeiramente o nosso cliente, entregando o que a gente tem de melhor, a nossa competência, e a gente sentir a transformação que o nosso serviço, que o nosso produto impacta na vida do nosso cliente. E também dentro do empreendedorismo feminino, a postura verdadeira de querer o sucesso, a felicidade da outra, se apoiando, se ajudando, sem competição, sem intriga, sem olhar a bolsa que a colega está usando, sem olhar se a colega está mais magra, se está no salto Louboutin, e sim acreditar que você pode ajudá-la com a sua história, com a sua inspiração, com o compartilhamento um pouco do que você vive, e ser uma rede de apoio para ter aonde a gente desabafar. E até mesmo eu entrei muito nos grupos de empreendedorismo inicialmente para fazer amizade. Confesso que não foi para fazer negócios. Eu busquei, no caso, a Lidérica, o grupo da Paula Dalbello. Mais uma vez aproveito aqui, Paula Dalbello, parabéns pelo seu projeto, por esse propósito do Lidérica, que eu procurei porque eu queria fazer amizades, por querer mesmo conhecer mulheres brilhantes. E no primeiro mês a gente já fechou aí várias parcerias, vários trabalhos, mas foi uma consequência, ou seja, eu realmente quis ali me conectar com o ser humano, e o dinheiro, o sucesso, ele é uma consequência. Bom, Bianca, conte para nós aí, qual é a sua frase de inspiração? A minha frase de inspiração é: nunca haverá o momento certo. Então, se você acha que você é jovem demais ou velha demais, se você acha que tem um momento certo, que você precisa dos recursos, tira isso da sua cabeça. Começa com o que você tem agora. Começa a agir. A ação tem um poder imenso. Bom, mãe, conte pra nós qual é a sua frase de inspiração. Bom, a minha frase que eu utilizo comigo sempre é gratidão. O sucesso ele só vem através da gratidão. Acho que quando a gente tem um coração grato, as coisas acontecem. Então eu só tenho essa frase, gratidão. Bom, com isso vamos encerrar o episódio de hoje. Obrigada, caro ouvinte, que esteve aqui com a gente, que escutou cada uma das histórias das idealizadoras e das nossas convidadas ilustres que estarão com vocês nos próximos episódios. Espero que cada história aqui compartilhada sirva de inspiração na sua jornada. Os próximos episódios já temos nossa próxima convidada, a Késia. Nosso próximo episódio será voltado à maternidade e ao Outubro Rosa, então ao câncer de mama. Há uma história incrível e inspiradora para você ver como a maternidade tem um poder imenso. Aqui já foi demonstrado, mas vocês vão ver na história da Késia e como ela encontrou força no empreendedorismo e na maternidade para enfrentar o câncer. Bom, te peço que você esteja aqui no próximo episódio para que estejamos juntas a cada novo episódio, a cada novo passo nessa caminhada, numa caminhada de transformação e inspiração.